pessoas. Bom, na quinta-feira santa o que acontece? Nós tivemos lembrança também ao momento em que Jesus se reuniu com os seus 12 discípulos, se reuniu com os seus discípulos lá e instituiu a Eucaristia, ou seja, ele sabia que a hora dele de partir para o Pai estava chegando, então ele fez referência ao pão e ao vinho, que todo mundo pudesse a partir dali celebrar o corpo e o sangue dele. E por que ele lavou os pés? Por que acontece isso na igreja lá? Tem o ritual do lava-pés. Por que será isso? Então, antes de instituir a Eucaristia, Jesus lavou os pés de cada um dos seus discípulos, como sinal de quê? De humildade, de amor, que devemos praticar o amor, o bem, ser humilde diante do outro, ser solidário, ser compreensivo diante do outro. Foi um gesto, é um gesto que ele nos deixou. Não é um gesto de humilhação, mas sim um gesto de humildade para com os outros. O que vem ser a Páscoa? Bom, a Páscoa, então, em si, ela significa, depois de tudo isso que nós falamos, a Páscoa é o ápice da paixão de Cristo, É quando ele demonstrou o seu amor por nós. Ele soube ser humilde, ele soube entregar a sua vida pelos seus irmãos, pelos seus semelhantes, para que nós pudéssemos obter o perdão de Cristo. Então, assim, por esse amor que Cristo demonstrou por nós, por esse seu grande gesto, o homem deveria ter eliminado da sua vida por completo todo e qualquer gesto de violência. Só que o que vem acontecendo de uns tempos para cá, parece que com mais ênfase, que as violências vêm se acentuado em todas as suas formas, E um exemplo de violência que comoveu todo o Brasil, todo o mundo, foi o que aconteceu há quase 2 semanas lá no Rio de Janeiro, quando aquele jovem, aquele homem de 22 anos entrou naquela escola e matou 12 alunos, Por que será que ele fez isso? E daí a gente se pergunta assim, Rosa, mas ele tinha problemas psicológicos, ele tinha um monte de problemas, mas se nós formos na raiz do problema, foi lá dentro de uma escola quando ele era pequeno, quando aquelas piadinhas, eu estava brincando, eu comecei a chamar de gordo, de magro, você isso, você aquilo, mas eu estou brincando, ele gosta de brincadeira. Quem é que gosta disso? Gente. Quando a gente colírio refresco, pimenta nos olhos dos outros é refresco, Então, assim, foram pequenos gestos de maldade que foram colocados no coração daquele indivíduo, que acabou gerando todo esse triângulo, esse triângulo de maldade, que acarretou na morte, que foi ceifada dessas crianças indefesas, Então, foram pequenos gestos pequenos. E a gente se pergunta, será que isso existe hoje na nossa escola, onde a gente vive? Quem é que já foi vítima da bullying aqui? Quem é que já ouviu uma piadinha que não gostou? Isso, gente. Então isso demonstra que nós precisamos. Só um pouquinho, gente. Isso demonstra que nós precisamos, principalmente durante esse período que a igreja nos fornece, de preparação. Se a gente parar um pouquinho e pensar, será aquilo que eu estou falando, eu não estou matando os sonhos dos outros? Estou crucificando o meu irmão, o meu semelhante? Porque não existe diferença nenhuma daquelas pessoas que disseram para Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Daquelas pessoas que estão na sala de aula hoje e estão julgando você é isso, você é aquilo. Não existe diferença nenhuma. Está praticando a maldade. E o pior, gente, é quando a gente vai colher os frutos disso. Mas assim, se mesmo com a crucificação e tudo mais, a violência continuou, significa que não deu certo. Não, deu certo. O problema é que os homens, a maioria, em sua grande maioria, ainda não conseguiu compreender o verdadeiro significado do que aconteceu naquela Sexta-feira Santa e do que vem a acontecer com maior ênfase, que é o ápice da paixão de Cristo, que é quando ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Porque assim, hoje em dia, o que predomina
predomina na vida das pessoas, da grande maioria da sociedade, é o consumismo. Se eu tenho uma carência afetiva, se eu estou sentindo falta de carinho, se eu estou sentindo falta de um amigo, eu pego, vou lá na loja, compro uma roupa, compro um calçado, compro um carro, quem tem mais condições. Aí o que acontece? Aquilo ali vai suprir aquela minha necessidade. Por o quê? Um dia, 2, 3, uma semana, eu vou estar olhando aquela roupa, eu vou estar olhando o calçado, o carro, eu vou me sentir satisfeito, feliz. Só que as pessoas esquecem de ler a palavra de Cristo. Ou às vezes vão na missa, no final de semana, porque o pai obriga, porque a mãe obriga, e depois que crescem, se esquecem de tudo aquilo que aprenderam, deixam de praticar a palavra de Cristo, deixam de praticar o amor ao próximo, deixam de ajudar uma instituição de caridade, deixam de ajudar quem precisa. Mas que valeu a pena, valeu. O problema é que nós ainda não conseguimos realmente entender o que Cristo fez, porque o plano dele, a mensagem dele, era que os homens vivessem numa comunidade igual, né, que tudo fosse repartido entre todos, que não existisse a violência, que fôssemos compreensivos uns com os outros. Só que eu digo nós, porque nós também somos humanos e muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos quando falamos do nosso próximo, esquecemos quando mentimos, quando ignoramos o que alguém está falando, e isso acontece conosco também. Porque por mais que a gente procure viver a mensagem de Cristo, procure relembrar o que Ele nos passou, a gente é humano e por ser humano é que nós somos falíveis. Por isso que Cristo foi superior, porque Ele não era só humano, Ele era divino e era humano. Pode ir? Daí, como podemos viver o sentido da Páscoa? Bom, acho que depois de tudo que nós falamos, como é que nós podemos viver o sentido da Páscoa? Eu sei que alguns devem estar pensando, meu Deus, eles querem que nós vivemos dentro da igreja. Não, esse não é o nosso objetivo aqui. Que bom que vocês pudessem ir no domingo lá, né, como sinal de respeito, como sinal de ir na igreja para celebrar esse momento. Não. Né? Como nós podemos viver esse sentido da Páscoa? É praticando o bem. É pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Tem uma música do Padre Cezinho, de Religião de Deus, que fala a respeito disso. Como é que a gente pode ser feliz? Acho que alguns de vocês que já fizeram catequese já ouviram muito essa música. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentia, viver como Jesus vivia. Jesus nos dá indícios de como nós podemos viver, principalmente saber amar.